Olá, alunos de administração da disciplina de Fundamentos da Economia, professor Leonardo com vocês aqui em mais uma videoaula, em mais uma quinzena remota. Tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema de macroeconomia, onde falaremos de alguns indicadores econômicos que estão no nosso dia a dia. Convido vocês também, além dessa nossa videoaula, acessarem o nosso podcast, onde complemento o que eu vou falar aqui hoje com vocês no podcast, que está disponível no Spotify e também no Siga. Lá nós temos o ABC da Macroeconomia, parte 1 e parte 2. Convite a vocês aí. Além, obviamente, de participar dos demais eventos, das nossas lives aí. Mesmo que você não possa participar ao vivo, participe dela gravada, assista ela, para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre macroeconomia, que é essa segunda parte da nossa disciplina Fundamentos da Economia. Então, prazer estar com vocês novamente aqui. O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar de alguns conceitos, de alguns agregados, de alguns indicadores econômicos que nós temos para medir como está a economia, entender como a economia funciona e monitorar se a economia está indo bem ou mal. Tá? Nós vamos retomar o conceito de PIB, nós vamos falar um pouco também de inflação e desemprego nessa parte 1. Na segunda parte nós falaremos de outros conceitos, como taxa de juros, investimento, renda, tá bom? Então acompanhe com a gente aqui esse nosso vídeo. Vamos usar aqui o nosso papel, as nossas canetinhas, para que você possa entender melhor, tá bom? Então venha comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouco mais aqui esse universo da macroeconomia. Deixa eu ajeitar aqui nosso microfone para cá, as nossas canetinhas eu vou deixar do lado de cá e vamos lá então. Primeiro conceito, deixa eu acertar aqui o papel, virou aqui, pronto. Primeiro conceito que nós vimos, ok, foi o conceito de PIB, ok, o PIB. Que nós entendemos que nós chamamos ele de produto. Por que produto? Porque tudo aquilo que foi produzido, ok, no nosso país, por isso que nós falamos interno, e a preços correntes, sem qualquer desconto, por isso que nós falamos bruto, ok? Então, produto interno bruto. Nós vimos lá na equação, se nós fosse equacionar a equação keynesiana, nós entendemos o seguinte, que tudo que é produzido, então nós chamamos o produto de Y, é despendido, é gasto, é despesa. Isso corresponde a dizer que oferta igual demanda, mas aqui agregado, ok? Como assim agregada, Léo? De toda a economia, tá bom? E nós vimos que os dispêndios, os gastos, eles podem ser feitos pelas famílias, pelas empresas, os seus investimentos, pelo governo, pode ser exportado, mas nós temos que descontar o que foi importado, ok? Isso aqui é na visão do dispêndio, joia? Se a produção é igual ao dispêndio, também é correto dizer que toda a produção, ou seja, o PIB, é igual ao consumo das famílias, o investimento das empresas, o gasto dos governos, mais as exportações, menos as importações. Ok? Isso aqui é a nossa relação com o mundo, né? E isso aqui é a nossa relação interna. Então, se você deparar com uma notícia onde fala que as famílias estão consumindo mais, que as famílias estão buscando mais investimento, buscando mais consumo, estão animadas a consumir mais, a confiança do consumidor aumentou, ora, isso é ponto para o PIB. Então, um aumento do consumo aumenta o PIB. Se nós ouvimos que por conta, talvez até disso, desse aumento do consumo,
as empresas estão pensando em fazer maiores investimentos, as empresas estão pensando em aumentar os seus estoques, as empresas estão pensando em gastar mais para atender essa demanda, obviamente, nós temos aqui positivo. Se o governo, na mesma linha, busca construir mais creches, mais hospitais, mais estradas, mais gastos, ótimo, isso é positivo. Se as nossas exportações aumentam, se nós vendemos mais para os nossos parceiros internacionais, positivo. E claro, se nós consumimos mais produtos importados, isso tem que ser subtraído do PIB. Os produtos importados ou componentes importados têm que ser subtraídos, porque a nossa análise é uma análise interna, ok? Muito bem. Então, todos esses fatores são importantes para o crescimento do PIB. Por que é importante? Porque se o PIB cresce, há um aumento também da renda, né? Da renda, vou chamar de Y com apóstrofo. Essa renda é importante. Por quê? Porque a renda, parte da renda, irá para os juros. Parte da renda irá para salários. Parte da renda irá para aluguéis. Parte da renda se transformar em lucros. E isso tudo, obviamente, retorna em consumo, retroalimentando o PIB. É um ciclo, um bom ciclo, um ciclo virtuoso. Mas observe, tem que haver uma distribuição de renda que incentive isso, que aumente o poder de consumo do trabalhador, que aumente o poder de consumo das empresas, que retorne para quem fez investimento um bom retorno, para que ele possa investir mais. Isso tudo é extremamente importante, ok? É importante que a renda seja devidamente distribuída, que as pessoas possam ter o pagamento pelo seu trabalho, para que possa transformar isso em consumo. Observe comigo aqui que o crescimento econômico não significa uma maior distribuição de renda. Para haver um maior desenvolvimento da sociedade, é preciso um crescimento econômico e também uma distribuição de renda que promova esse desenvolvimento econômico. Senão, é apenas um crescimento econômico que não se transformará em mais renda para o trabalhador, em mais investimento em tecnologia, em melhores estradas e assim por diante, tá bom? Importante termos isso aí muito em sintonia. Eu posso ter um país com PIB elevado, um país que o PIB cresceu, porém eu não tive uma melhora da população no seu desenvolvimento econômico, no seu bem-estar, porque não houve distribuição da renda, tá bom? Vamos voltar então aqui para um segundo conceito para entendermos que está ligado. No final, tudo é isso aqui. Vamos então ao conceito de inflação. Se você perguntar para uma pessoa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, se acha que a inflação está controlada, ela pode dizer que não, que ela discorda que a inflação está controlada. Por que ela discorda que a inflação está controlada? Porque ela está vendo, obviamente, maiores consumos, preços se elevando, alimentos mais caros. Mas se olharmos os indicadores de inflação, veremos que nós estamos vivendo agora até mesmo a deflação. Você pode dizer comigo também que não concorda com isso, que foi ao supermercado hoje e viu o preço, por exemplo, do tomate, da carne, muito caro. Então, a inflação está muito alta. Nós temos que entender que inflação não é só o aumento de um preço de um produto, mas é o aumento generalizado dos preços. Ou simplesmente é o aumento do nível geral de preços.
Quando eu falo de nível geral de preços, eu estou dizendo de todos os preços da economia. Ou, para ficar mais fácil, de uma cesta de produtos que representa o consumo de uma determinada família, de uma determinada classe, de uma determinada empresa. Então, inflação não pode ser apenas o aumento de um produto, mas a elevação de uma cesta de produtos que represente o consumo de bens / serviços daquele grupo de pessoas, consumidores, cidadãos. Então, por exemplo, se eu disser para você que o preço da gasolina, um exemplo, né? Não vou falar da gasolina, mas vou dizer assim, que o preço de um determinado remédio, ok? De um determinado remédio, ele se elevou para um jovem que não toma esse remédio, não faz diferença nenhuma, mas para um idoso que faz uso contínuo desse remédio é algo ruim. Ok? Então, eu tenho que avaliar a cesta de produtos. Por esse motivo, nós temos no Brasil, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mede a inflação oficial. Ok? Mede a inflação oficial. E hoje a inflação oficial é o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Ele sai mensalmente e anualmente. E também o acumulado do ano, acumulado dos meses. E ele vai representar o comportamento das famílias que ganham de 0 a 40 salários mínimos. Então estarão nessas cestas aqui transporte, alimentação, vestuário, ok? Até mesmo produtos como streaming, internet, que é algo que faz parte hoje do nosso dia a dia. Antigamente fazia parte do IPCA o preço de serviços que nós não pensaríamos em ter, né? O preço de videocassete não se usa mais, talvez até mesmo escolas de datilografia ou de informática não se usa mais, mas hoje nós temos outros comportamentos. Então o IBGE vai revisando a metodologia de tempos em tempos de acordo com a necessidade. Ele avalia hoje 12 regiões metropolitanas no Brasil para avaliar a inflação, que é o aumento de preço, ou deflação, que é a queda desse índice geral de preços, ok? E o que está ligado à inflação? Principalmente, pessoal, o crescimento do PIB. Ele gera um aumento da inflação, chama inflação de PI. Um aumento da inflação, porque, lembra lá, oferta e demanda, e aqui nós vamos chamar de nível de preços, que é o nível de preço geral da economia. Se eu tenho um aumento da demanda, eu tenho um aumento do índice geral de preços, ou seja, eu tenho inflação. Se as pessoas estão comprando mais, se as pessoas estão buscando a comprar mais, obviamente eu tenho inflação. Se as pessoas estão deixando de comprar, eu vou ter deflação. É o que está acontecendo agora, infelizmente, com a pandemia. Observe você então que a inflação ela está intimamente ligada ao nosso comportamento de consumo. Também há outros fatores, como o dólar.
já que nós compramos muitos produtos importados. Se o dólar sobe, fica mais caro comprar esses produtos, o custo desse produto aumenta, gerando inflação. Mas o principal fator que causa inflação é essa ligação muito próxima ao PIB, fazendo com que a inflação aumente, acelere, desacelere, de acordo com o nosso comportamento de maior ou menor consumo. Claro que se eu tiver uma demanda sem um lastro de uma oferta, a inflação tende a subir mesmo e muito. Por isso que é importante o desenvolvimento, o crescimento, a promoção da indústria, a produtividade, para que a demanda cresça e junto com ela cresça também a oferta e redução dos custos de produção, para que os produtos possam ser mais consumidos a menores preços. Vamos agora a um outro conceito. Então vamos deixar esse aqui de lado e vamos a um outro amigo nosso aqui, dessa nossa primeira parte. Vamos ao conceito de desemprego. Desemprego, como o nome já diz, é que está faltando um emprego de um fator de produção. Normalmente esse fator de produção, que nós avaliamos com os índices de desemprego, é o fator mão de obra, trabalho. Por que é muito importante avaliar? Porque este fator empregado, ele gera renda, salários. Esses salários elevam claramente a qualidade de vida das famílias e faz com que as famílias comprem, consumam, aumentando o PIB. Então, suponha o seguinte, que eu tenha uma determinada população de um país. Dessa população, parte dela é apta ao trabalho. Por quê? Pela sua idade, porque têm idade não muito avançada ou não são crianças, não possuem nenhum tipo de impedimento ao trabalho físico ou mental, logo elas estão aptas ao trabalho. Nós vamos chamar isso então, aqui nós temos a população de um país, população total, e aqui então tem a população economicamente ativa, PEA. Essa população economicamente ativa está pronta para trabalhar e gerar renda. Mas suponhamos que dessa população, parte dela esteja empregada. Mas só que parte dela não acha trabalho. Ok? Essa parte aqui está empregada. E essa parte então está desempregada. Esta parte então vai receber salários e vai ter renda. Essa parte não terá renda e muito provavelmente ou se colocará em subempregos, ou que seja, empregos que não têm nenhum tipo de respaldo ou até mesmo dignidade, né? Alguns são até muito perigosos, causando até problemas, ou estarão dependentes de auxílios, sejam eles privados de igrejas, comunidades, associações, ou sejam os governamentais. Por isso que desperdiçar essa mão de obra própria para trabalhar, querendo trabalhar, precisando trabalhar, ela está desempregada, é muito ruim. Ela não gera renda, ao contrário, ela precisa de apoio e suporte do governo ou até mesmo de associações de caridade. Outro caso que eu não coloquei aqui, que parte deles vão para a informalidade. Trabalham, ok, não é subemprego, mas não tem um respaldo de
um INSS, fundo de garantia e garantias trabalhistas no caso do Brasil. Então, não é bom. O ideal são pessoas empregadas, registradas, com carteira assinada ou até mesmo empreendedores que buscam aí ser os seus próprios chefes. Como que o IBGE avalia de forma geral o desemprego? Se a pessoa estiver desempregada, procurando emprego há mais de 30 dias, ou seja, pertencente à população economicamente ativa, procurando emprego há mais de 30 dias e não exercendo outra atividade econômica, nós vamos considerá-la como desempregada. Se você é um estudante que está sem emprego, porém não procura emprego, não é desempregado. Talvez você está nessa condição de estudante e realmente não está procurando emprego. Se você não estiver procurando emprego porque desistiu, 2 anos procurando emprego, desisto, também o IBGE não considerará você como desempregado. Essas pessoas que procuram emprego e não conseguem, desistem, nós vamos dar o nome dele de desalentados. É pior ainda. E muitos jovens. O desemprego entre os jovens é muito maior para o desemprego de pessoas qualificadas. O desemprego de pessoas mais velhas. Os sem experiência é pior. Os desqualificados é pior ainda. Hoje, por conta do Covid-19, dados de hoje, chegamos a 12,8 milhões de pessoas, de brasileiros desempregados. E claro, se o PIB sobe, eu tenho mais produção, eu preciso de mais mão de obra e, obviamente, eu tenho uma queda do desemprego. E algo muito importante, um aumento da renda, que vai se transformar em consumo e retroalimentar o PIB. Veja como é importante as pessoas estarem empregadas. Logo, se o PIB sobe, a produção sobe, maior mão de obra, maior desemprego, observe também que eu tenho um aumento da inflação. Legal, o aumento da inflação. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, aproveitando, que eu tenho aqui a famosa curva de Phipps. Então aqui eu tenho o PIB e aqui eu tenho o desemprego. Vou chamar de W, ok? Na curva de Phipps diz o seguinte: desemprego baixo, inflação alta. Então aqui essa famosa curva de Phipps. Opa, comi com aqui um L, Curva de Phipps. Que diz o seguinte: quando a inflação sobe, a tendência é que eu tenho uma queda no desemprego, e o contrário também é verdadeiro. Óbvio, porque se eu tenho um aumento do PIB, eu tenho um aumento do emprego, ou seja, redução do desemprego, e eu vou ter, aqui na verdade emprego, pessoal, não desemprego. Desculpa, é desemprego sim. E eu vou ter uma queda, e um aumento da inflação. Ok? Um aumento da inflação. Muito bem, fechamos essa primeira parte aqui dos nossos indicadores econômicos. Nós vamos aprofundar na nossa live. Fechamos então essa primeira parte desses conceitos. Voltamos à segunda parte para falar um pouco mais, tá bom?